Olá queridos dorameiros! No vídeo de hoje trouxemos alguns dos melhores doramas que foram baseados em séries mundialmente famosas. Quais são as melhores histórias? Quais as diferenças e semelhanças? Apesar da base das histórias serem as mesmas, elas foram adaptadas para a realidade de outro país, assim como as características e personalidade dos personagens. Missing 9. Acho que não existe ninguém que não tenha ouvido falar da série Lost, tenha você assistido ou não. Essa série estadunidense virou fenômeno no começo dos anos 2000, e se tornou ícone da cultura pop. A história, que mostra 48 sobreviventes de um acidente de avião, tentando se manter vivos em uma ilha deserta, foi a inspiração para este dorama. Ele fala da luta pela sobrevivência de 9 artistas e membros da equipe de uma empresa de entretenimento, que embarcam em um jatinho particular para um concerto, mas o avião cai no meio do caminho, e eles ficam presos em uma ilha desabitada. Mas o dorama já começa com uma grande diferença. Ao iniciar a história com a volta de um destes sobreviventes para a sociedade, 4 meses depois do desaparecimento deles. Então já sabemos que alguém sai vivo desse desastre, ao mesmo tempo que levanta uma série de outras dúvidas. Os outros estão todos mortos? O que aconteceu na ilha? Como ela conseguiu voltar? Mas nenhuma dúvida é respondida de imediato, já que essa sobrevivente não parece se lembrar de quase nada sobre o acidente. Até entendo, a coitada deve estar traumatizada. Mas, e a minha curiosidade? Como fica? O dorama responde aos poucos estas perguntas, e você não arreda o pé até descobrir todos os detalhes. É importante dizer que a sobrevivente que aparece não é uma artista da empresa, mas sim a estilista de um destes artistas, um dos bem chatinhos aliás. Em sua primeira interação, eles meio que se odiaram, mas à medida que vamos desvendando a história, vamos também testemunhando a aproximação destes dois. Esta é uma história muito interessante, com romance, drama, ação, e muitos choques pelo caminho. O mundo dos casados. Esse dorama parece ter sido baseado na série Dr. Foster. Apesar de entre as dorameiras do Brasil ele não ser um dorama tão conhecido assim, na Coreia ele fez muito sucesso, e seu último episódio chegou a bater a audiência de Pousando no Amor. Chocada! Essa história é bastante tensa e cheia de emoção. O dorama conta a história de Ji Sun-won, que é uma médica bem-sucedida, que tem um marido muito apaixonado e carinhoso, e um filho bonzinho. De acordo com ela mesma, sua vida é perfeita. Mas tudo vai desmoronar diante de seus olhos, quando percebe que o marido pode ter outra mulher. Ela vai atrás dele, e acaba descobrindo que não só estava sendo traída por ele, mas por todos seus amigos também. Imagina como ela ficou com ódio e sangue nos olhos querendo matar todo mundo. O dorama é de tirar do fôlego, você gruda na tela, e fica se perguntando como tudo isso pode estar acontecendo, e como aquela mulher consegue seguir tão forte mesmo depois de tudo aquilo. Ela teve muita coragem e determinação para lidar com cada situação sem perder a classe. Eu fiquei chocada com ela. Nesse dorama os personagens são super complexos, ninguém é totalmente bom, nem totalmente ruim, eles são humanos tentando viver da melhor forma possível. Tanto a série original quanto o dorama são muito parecidos, e o poder da personagem feminina é impactante em ambos. Então as duas versões são ótimas, apesar de eu ter me sentido um pouco mais cativada pelo dorama, talvez por ter visto ele antes. 18 outra vez. Confesso que esse dorama eu enrolei pra ver, mas depois do primeiro episódio ficou impossível não assistir até o final. A história é baseada no filme americano 17 outra vez, estrelado pelo maravilhoso Zac Efron. A versão original é bem jovial e gostosa de assistir, e claro que o protagonista voltando aos seus 17 anos de idade e se transformando no Zac Efron é algo que você vai querer assistir, porque não sei vocês mas acho ele lindo e simpático demais.
enquanto a versão coreana é cheia de sentimentos intensos e nostálgicos, que prometem te emocionar com uma história linda e tocante. A história começa com um casal em seus 30 e poucos anos que estão tendo dificuldades em seu casamento, e por isso estão prestes a se separar. No emprego as coisas também não andam bem, então tá tudo meio complicado pra eles. O cara, relembrando sua vida quando mais jovem, pensa em como tudo poderia ter sido diferente se tivesse feito outras escolhas, e apesar de ser meio inacreditável, ele volta a ser adolescente, e com isso vai acabar estudando junto com seus filhos. Isso vai fazer com que ele se aproxime dos dois de uma forma que nunca tinha feito antes, e ver as coisas de uma nova perspectiva. Eu super recomendo esse dorama, que é totalmente incrível. Designated Survivor. Esse dorama é baseado na série americana de mesmo nome. Tudo começa com um ministro do meio ambiente trazendo uma proposta que não só é vetada como também o faz ser demitido. Além disso, rola um anúncio de um acordo de paz com a Coreia do Norte, mas antes que fosse registrada a demissão do ministro, aconteceu um atentado onde explodiram uma câmara com o presidente e demais políticos dentro dele, fazendo com que o ministro se tornasse o próximo sucessor, ou seja, ele vira presidente do dia pra noite. A partir daqui vamos ter a visão que considera a política e as questões ambientais do país depois do bombardeio, fazendo com que surjam muitos segredos e confusões, enquanto ele descobre que existe uma grande conspiração por trás do atentado, então vai precisar proteger sua família enquanto descobre o que realmente está acontecendo. Suits. Como eu amo a versão original desse dorama, a versão americana é simplesmente uma das minhas séries favoritas. Ela conta a história de um garoto que abandonou a faculdade de Direito, mas é totalmente brilhante e inteligente. Ele por acaso encontra com um advogado super respeitado e muito bom no que faz. Quando mostra seu talento e habilidade para o advogado é tipo amor à primeira vista, eles se dão muito bem, mas para trabalhar juntos vão precisar mentir dizendo que o garoto tem um diploma, porque ele não tem. Com isso eles acabam se tornando uma dupla imbatível. A versão coreana trouxe atores maravilhosos, e adaptou tanto alguns casos, quanto certos detalhes, para torná-la mais, digamos que, coreana. Além disso, no começo de cada episódio, eles colocaram uma frase de impacto, que descreve o episódio. Achei bem legal isso. E mais que isso, eu amei o romance dessa história, que é muito incrível, divertida e inteligente. E claro que assim como na série original também vamos ter um romance mara. Mas dessa vez a garota não casou com o príncipe e abandonou a série. Recomendo. Antes de trazermos mais recomendações e sucessos globais, já curte o vídeo, que ajuda muito a gente, e se inscreve no canal para não perder nada por aqui. Já fez tudo isso? Então vamos lá. Vore, a Virgem. Esse dorama é baseado na série Jane the Virgin, que teve uma versão americana, mas a original mesmo é a versão colombiana. Apesar de parecidas, fiquei mais apaixonada pela versão coreana da história, porque achei que os personagens têm uma química mais interessante. A versão americana, entretanto, também é muito boa, e tem um tom de novela latina que é divertidíssimo, e meio que presta homenagem à versão original, então vale muito a pena assistir. Mas sobre a história, a premissa por si só já é uma loucura. Tudo começa com Vore, uma garota que desde nova fez uma promessa de permanecer casta até se casar, mas acaba engravidando enquanto ainda era virgem. Ela teve um relacionamento na adolescência, mas sempre se manteve firme em sua promessa. E hoje ela namora um detetive lindo, extremamente compreensivo, e bonzinho, ainda mais casto que ela. Tudo corria perfeitamente bem até que depois de passar na ginecologista ela volta grávida, porque a anta trocou as fichas, e fez uma inseminação artificial na coitada. Isso por si só já é um problema,
mas aí você percebe que as coisas sempre podem piorar. Primeiro que ela tem que lidar com o sentimento de estar grávida, decidir se vai ter o bebê, contar para seu namorado sobre isso tudo. E ainda descobrir que o filho é daquele seu primeiro namorado que hoje é seu chefe. Pensa numa coisa complexa. A Casa de Papel Coreia. Esse dorama é a versão coreana da série espanhola La Casa de Papel, que tem até então 5 temporadas e é um sucesso total. Aqui tanto a premissa em si, quanto os personagens são muito parecidos com a versão original, havendo poucas mudanças estruturais mas várias diferenças em detalhes. Nesse caso vamos ter uma visão da Coreia do Sul no processo de unificação com a Coreia do Norte, que trouxe um sonho de mudança de vida para muitas pessoas, o que não se concretizou, porque a desigualdade continuou muito gritante. Vendo essa situação, um cara estrategista que se intitula Professor, não conseguiu ficar parado, e veio com um plano extremamente bem bolado para o maior assalto de todos os tempos, junto com um grupo de criminosos que vai fazer de tudo para sair dessa confusão milionários, logo depois de dar uma lição moral na sociedade. Achei bem ousada essa versão, a ordem de como a história é contada mudou um pouco, o background de alguns personagens também, alguns detalhes como as máscaras que foram trocadas por uma versão mais oriental em comparação com a espanhola, e coisas no desenrolar do plano, mas como é um remake a base é exatamente a mesma, e isso eu achei super válido, porque tenho apego à história original. Eu particularmente gostei das duas versões. E recomendo qualquer uma delas, principalmente para quem gosta de ação. Vale lembrar que a história vai sim ter continuação, e os próximos episódios dessa primeira temporada já estão gravados, e devem ser lançados ainda esse ano. Alguém mais ficou ansioso para ver? Agora um dorama que foi exportado da Coreia, e virou sucesso global, é God Doctor, outro dorama muito lindo, que também recomendo vocês darem uma conferida. E deixe nos comentários qual série famosa você acha que daria um ótimo dorama. Ou vice-versa. Annyeong Shingus.